que servem ele, essas pessoas também devem ir para o outro mundo com ele. Logicamente que você vai falar assim, nossa, então todo mundo morria junto. Em alguns casos poderia ter essa possibilidade, mas geralmente é por isso que quando a gente vê no túmulo, quando às vezes descobrem os túmulos, você tem representações pequenas, bonequinhos, vocês já viram? De exércitos, de agricultores, criados, de população em geral, que são enterrados junto com o corpo do faraó, porque eles representam os criados no pós-morte, ou nessa nova vida, nesse outro mundo. E por isso a prática da mumificação, preservar o corpo para fazer a passagem. Entenderam qual que é a ideia de mumificar? De manter esse corpo para poder fazer essa passagem. Por isso a importância. Então está ligado ao cotidiano. E outro negócio que eu acho bem interessante, que ligado ao cotidiano, quando eu falei aqui o exemplo da dor de cabeça, é sobre a própria medicina egípcia, que eu acho muito interessante. Os egípcios, eles procuravam não fazer cortes, justamente para preservar o seu corpo. Se você morrer, eles tiravam os órgãos, tá? E colocavam, inclusive, em bacias, em cerâmica. Mas eles tentavam evitar ao máximo cortar o seu corpo para você não ir assim para a sua próxima vida. Mas então, como que eles tiravam esses órgãos? Geralmente eles têm muita prática de utilizar o nariz. Eu quero até voltar aqui, quando eu mostro aqui para vocês. Opa, não vai dar para voltar não, mas a gente viu uma imagem recentemente aqui. Mas dá para ver aqui. Uma imagem, aqui a gente tem uma imagem de Anubis, né, fazendo uma mumificação, que é o deus do preparo, mas a gente tinha visto uma imagem agora há pouco, recentemente, deles tirando as coisas pelos órgãos de um faraó pelo nariz, até mesmo em vida. A medicina também era feita pelo nariz, tiravam os órgãos pelo nariz. Não me perguntem como isso era possível, mas eles faziam de fato, eles tentavam evitar ao máximo o corte. E o sujeito lá no Egito, por exemplo, isso não valia só para o faraó, tá? As pessoas iam para essa vida pós-morte carregando o que se fazia nessa vida. Um sujeito, por exemplo, no Egito Antigo, ele estava com dor de cabeça, ele sofria de enxaqueca, está doendo aqui. Ele procurava lá o médico egípcio, o curandeiro egípcio. E o curandeiro egípcio falava assim, onde que é a dor? Aí você identificava. Ele enfiava uma sonda no seu nariz e tentava mexer no local pelo nariz. Ele tentava tirar aquela região do cérebro, quando não tirava o cérebro inteiro, tá? Mas geralmente tirava um pedaço do cérebro que estava doendo pelo nariz. Tirava. A dor passou, tirou pelo nariz. O sujeito virava uma espécie de zumbi, ficava muito mal, dava algum tempo depois, dependendo da gravidade do local que tirou, ele ia morrer, vocês sabem disso. O sujeito morria. Só que a vida pós-morte, agora, nessa nova etapa da vida, ele ia para essa nova etapa da vida sem essa dor. Ele tirou pelo nariz, tirou com o médico pelo nariz. Então ele ia sem essa dor, e essa vida pós-morte é tão importante quanto a vida terrena que se tem aqui. Porque para eles essa vida pós-morte é uma outra etapa, inclusive terrena. Entenderam? Por isso aqui a gente tem a representação de Anubis. E aqui do lado a gente também tem a representação de Maat, que é a deusa da justiça e da verdade. Por que eu coloquei essas duas figuras aqui? Olha só, gente, que interessante. Também existia uma crença de que quando o faraó, mas isso não era só para o faraó, isso era para um cidadão, para uma pessoa qualquer no Egito, contando que fosse crente de todas essas questões no Egito. Quando ela morria, mas vamos pensar no faraó, eles acreditavam principalmente que o Anubis preparava o corpo, tirava os órgãos, preservava os órgãos, preservava o corpo. O Anubis é o deus com a cara de chacal. E aí, esse sujeito, ele vai se encontrar com Osíris, o deus da morte, nessa vida pós-morte. Antes de entrar nesse novo mundo, ele precisa encontrar com Osíris. Encontrando com Osíris, ele vai passar por uma espécie de julgamento. Ele vai ter que colocar o coração dele nas mãos de Osíris, e ali vai estar presente Anubis também, e Maat. E esse coração vai ser colocado na balança de um lado com uma pena do outro. Que pena é essa? Aqui,
quando a gente está mostrando aqui mapa, estou mostrando mapa para vocês, é uma pena, geralmente ela é representada azul, não nessa imagem, ela deve ter descolorido, certamente. É uma pena, uma pluma muito leve. O seu coração deve pesar menos do que a pluma de mar. Se ele pesar mais, significa que, como Mar é uma deusa da verdade e da justiça, nada se esconde dos deuses. Se ele pesar mais, quer dizer que você cometeu várias coisas que não estão ligadas aos deuses na sua primeira vida. Então, isso vai depender muito como que vai ser levada a sua segunda vida, essa vida pós-morte, entenderam? Então, reparem da importância, como que isso está ligado ao cotidiano dos egípcios. A religião é o cotidiano dos próprios egípcios, um povo muito crente de seus mitos, de sua mitologia, de sua fé, de sua religião, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa aula. Foi um grande prazer estar aqui, um grande beijo, fui!